Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Homem de Ferro, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para me ajudar e manter o canal vivo. Em uma caverna isolada, alguém decide avançar convencido de que é inteligente demais para falhar. Ele força um equipamento improvisado a funcionar, forja, conecta, solda, alimenta um reator experimental e enfrenta a energia bruta que sacode tudo ao redor. Ao final, com a armadura funcional, a situação muda de vez. O experimento sobreviveu, a tecnologia funciona e ele agora tem meios reais de agir. Com a armadura ativa, ele explode em movimento dentro da caverna, deixando claro que saiu da defensiva e entrou no ataque. Ainda instável, força os sistemas no limite, estende a mão e exige que o repulsor responda. A explosão abre caminho para fora e destrói o bloqueio que o mantinha preso. Soldados armados disparam sem parar. A armadura é atingida em cheio, quase destruída pelos impactos, e o corpo é arremessado contra o chão, caindo enquanto faíscas saltam. Com ele no chão, os soldados se aproximam. Ferido e sem reação, o homem ali implora por sua vida. A liderança da operação se revela quando uma mulher com máscara dourada assume o controle e ordena que removam a placa facial do prisioneiro. Com o rosto exposto, vemos que não é Tony Stark, e ele entra em pânico. Tenta justificar suas ações e promete melhorar a armadura, torná-la mais resistente, implorando por tempo. A barganha falha no instante em que fica evidente que ele já não tem mais valor. Antes que consiga concluir sua defesa, a mulher o executa sem hesitar. Ela encerra a cena deixando claro que o verdadeiro objetivo não é querer uma armadura, eles querem outro Tony Stark. Em Los Angeles, o Homem de Ferro enfrenta Blizzard em público, quando o vilão cria estruturas gigantes de gelo e lança rajadas congelantes. Durante o combate, Tony percebe o erro técnico ao identificar a fonte de energia usada pelo inimigo e a sua relação com o frio. O gelo se intensifica, os sistemas do inimigo começam a travar e Tony admite que o frio rápido está sendo injetado diretamente no traje de Blizzard. Tony responde com força total, rompe o cerco de gelo e atinge Blizzard com um golpe decisivo, destruindo a massa congelada que o prendia. Com a vantagem retomada, ele derruba o vilão e o imobiliza, apontando o erro fatal de ter usado tecnologia inferior. Enquanto mantém o controle, recebe uma mensagem de Melinda, dizendo que ele está atrasado. Tranquilo, Tony garante que não vai se atrasar. Em Malibu, o Tony Stark Award começa com música alta, festa cheia e uma pergunta incômoda no palco: onde está Tony Stark? Nos bastidores, Melinda exige que ele apareça imediatamente, lembrando que o evento é sobre o homem, não a armadura. Tony responde com calma, garantindo que está por perto, mas se recusa a explicar como. Melinda reforça que a armadura é um risco de segurança, arranca uma promessa dele e então percebe um som mecânico suspeito. Ignorando a promessa, Tony faz a entrada espetacular, surgindo voando sobre o público na Stark Hoverbike 3000. A multidão explode em aplausos enquanto ele brinca. Ele exibe controle total e assume o centro das atenções. Em seguida, transforma a chegada em anúncio oficial, revelando esse novo produto que será produzido em massa. Tony finalmente aparece no palco e é recebido como uma estrela absoluta, atravessando a multidão, retribuindo o carinho e absorvendo a idolatria sem esforço. Ele se junta à banda, assume o microfone e transforma a cerimônia em espetáculo pessoal. Nos bastidores, Melinda o puxa com firmeza, exigindo que ele respeite o combinado. Tony se distrai ao perceber um vídeo preparado para o evento e se surpreende ao ver a sua própria história exaltada. O vídeo narra a trajetória de Tony como sobrevivente, inventor e herói, lembrando sua criação da armadura no cativeiro e a sua escolha de usá-la para proteger o mundo. Relembra sua atuação como vingador, os conflitos, os erros e as tentativas constantes de fazer o certo. A narrativa reforça que a armadura o transformou em um líder e salvador. Um assessor nervoso tenta falar sobre um discurso preparado,
mas Tony corta a conversa e descobre que esse rapaz é o seu novo assistente. Tony reclama com Melinda, que deixa claro que não está ali para servi-lo, mas para mantê-lo fora de problemas. Confiante, Tony diz que vai improvisar, até descobrir que não está ali para receber um prêmio, mas sim para entregar um. Pepper surge como uma mente por trás do prêmio e explica que tudo começou com a Fundação Maria Stark e as bolsas criadas anos atrás. Ela revela que Tony escolheu pessoalmente mentes brilhantes e agora os que melhor usaram esses recursos concorrem ao prêmio. Tony então percebe que não é o homenageado, mas o idealizador. Pepper assume o controle e anuncia que apresentará o vencedor. Tony então conhece o vencedor, Adam Ware, um professor dedicado a levar educação avançada a quem não tem acesso. Tony reconhece seu trabalho. Chamado ao palco, Tony resiste, hesita, trava por um momento, mas encontra o tom certo ao declarar que o prêmio deveria levar o nome de seu pai. No palco, Tony fala sobre o legado de Howard Stark, sobre compartilhar conhecimento, esperança e futuro. Ele admite que recorre a esse legado quando se sente perdido e afirma que o prêmio representa essa continuidade. Adam Ware é anunciado como vencedor e a cerimônia segue para a recepção. Durante o evento, uma funcionária se aproxima, trazendo um prato simples que ele claramente aprecia. A conversa flui rápido, direta e pessoal. Ela se apresenta, provoca e demonstra interesse. Tony reage, vulnerável, quando ela diz que acha que ele é um homem perigoso. No instante em que a tensão pessoal se estabelece, um tiro ecoa e o clima muda brutalmente. A festa é invadida por soldados armados. O pânico se espalha e Madame Mask surge, tomando Pepper como refém. Ela ironiza o evento, despreza os convites e assume o controle com frieza. Tony reage, tenta confrontá-la, mas ela ordena que levem Pepper. O ataque vira perseguição quando os veículos saem e Tony surge em sua hoverbike, questionando Melinda sobre a ligação entre Mask e a Anne. A resposta confirma uma nova aliança do Alto Conselho. Tony não espera reforços, acelera e se prepara ativando sua armadura presente ali na hoverbike. Tony revela que trouxe a armadura, ironiza a situação e parte para o combate direto contra os agentes da AIM. A perseguição vira troca intensa de golpes, tiros e manobras improvisadas. Pepper tenta se defender enquanto Mask descarrega a energia contra Tony. A explosão final arremessa Pepper para longe, que grita por Tony para salvá-la. Tony consegue alcançar Pepper e foge com ela, enquanto Mask revela que sua nova ideia conta com os recursos da AIM. Um gás verde é liberado, descrito como um novo pesadelo, e Tony reconhece o perigo imediato. Uma explosão massiva ocorre atrás deles, e Tony explica que isso não foi suicídio, mas iscas artificiais. Enquanto tenta entender o ocorrido, Melinda revela a virada central. O ataque inteiro foi uma distração. A AIM não estava atrás deles, mas de outra pessoa. Em um local subterrâneo, vemos Adam Ware ser levado à força pela AIM. Confuso e assustado, tenta se justificar, mas Madame Mask deixa claro que ele foi escolhido a dedo por Tony Stark. Forçado a se submeter, Adam percebe que não tem escolha se quer sobreviver. No Novo México, Pepper e Melinda seguem para um novo laboratório de Tony, construído no antigo bunker da bomba Gama. Ao entrar no complexo, o rock alto ecoa e Melinda e Pepper identificam o sinal. Tony está irritado. No laboratório, Tony trabalha freneticamente entre braços robóticos e explica que o barulho o ajuda a focar. Pressionado sobre o sequestro de Adam, ele admite que sabe mais do que diz. Ao ativar uma interface holográfica, deixa claro que passou de um modo reativo para o modo analítico e assume o controle da investigação. Tony revela que o ataque foi global, coordenado e simultâneo, com múltiplos sequestros ao redor do mundo. Pepper reconhece os nomes e percebe o padrão. Melinda identifica ela. Todos eram candidatos ao prêmio. Tony assume a culpa ao perceber que todos foram escolhidos por ele. Sem esperar mais, ele parte abruptamente para a ação. Tony entra em ação decidido. Ordena que Melinda reúna informações e promete visitar todas as sedes da AIM, até trazer todos de volta. Pede a Pepper que tranquilize as famílias, mas corta a conversa ao ficar invisível e encerrar a chamada. Ele assume total responsabilidade e parte sozinho para a ofensiva. Tony ativa então um canal seguro.
convoca uma reunião de emergência e chama Steve Rogers. Ele admite que pode ter cometido um erro antigo e que a AIM agora controla suas contingências. Steve aceita ajudar, mas impõe um encontro em Nova York. Tony parte em alta velocidade. E Steve reconhece que o problema é maior do que parecia. Então vemos um grupo de heróis que se reúne e o foco deles muda drasticamente. Tony deixa de ser apenas o solucionador e passa a ser visto como uma ameaça em potencial. A pergunta direta surge: como deter Tony Stark? Essa foi uma pincelada da história da HQ Homem de Ferro, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!